Seca afeta cerca de 50 mil pessoas no estado. 12 municípios estão em situação de emergência. Vamos conferir? Lucas Moura, situação extremamente preocupante. Meu querido amigo, agora te desejando boa tarde, Lucas. Boa tarde, Sérgio, a você, a todos que nos acompanham, cumprimentando-os mais uma vez. É isso, são 12 municípios, isso sem falar daqueles que solicitaram a entrada na lista dos municípios em situação de emergência. Quem conversa conosco sobre o assunto é o Tenente Coronel Luciano Queiroz, diretor da Defesa Civil Estadual. Tenente Coronel, situação muito complicada que vivem os municípios, né? São 12 municípios. De que forma esses municípios estão sendo assistidos? Boa tarde, Lucas. Boa tarde a Sérgio no estúdio e os telespectadores da TV Atalaia. Realmente são 12 municípios atualmente que estão em situação de emergência, onde 10 são beneficiados com a Operação Carro-Pipa do governo federal, através do Sistema Nacional de Defesa Civil, e os 2 que decretaram recentemente, que é Gararu e Nossa Senhora Aparecida. A gente está providenciando uma documentação para ser encaminhada para o Exército, para que eles possam ser também atendidos nessa operação de distribuição de água potável para consumo humano a essa população que está afetada. Aproximadamente são 50 mil pessoas afetadas, beneficiadas com a Operação Carro-Pipa 37 mil, temos 58 caminhões distribuindo água a essas comunidades. Então, a tendência é aumentar essa quantidade. Alguns coordenadores municipais de defesa civil foram exonerados do cargo e precisavam ser empossados novos coordenadores para providenciarem as documentações necessárias para se decretar uma situação de emergência. Isso demora um pouco para se concretizar e assim que forem nomeados a gente vai instruí-los para fazer a solicitação de reconhecimento federal e a homologação do governo do estado. Além desses 12 que já estão homologados, há algum que está aguardando a homologação? Não, recentemente foram 2 municípios, como foi informado anteriormente. Reconhecido pelo governo federal foi Gararu, foi na sexta-feira reconhecido. Então a gente está aguardando as documentações de outros municípios, como eu falei anteriormente, estão ainda em processo, por não conhecer como é a inclusão de uma situação de emergência. Então eles estão providenciando a documentação necessária para encaminhar a Defesa Civil para que a gente possa homologar uma situação, caso atinja os critérios para decretar uma situação de emergência, e caminhar também para o governo federal. Esse é um alerta que é importante que a gente faça aqui, né? Tem município do estado que ainda nem nomeou o coordenador da Defesa Civil Municipal, né? O que impede, inviabiliza solicitar essa situação, a entrada na lista dos municípios em situação de emergência. Isso mesmo, quando houve a mudança de gestores municipais, de prefeitos municipais, ainda há uma lacuna de nomeação dos coordenadores municipais de defesa civil. Não só para a Operação Carro-Pipa, mas há uma situação de emergência que ocorrer no município, o município não está apto nem a receber recursos do governo do estado, nem do governo federal, caso o coordenador municipal de defesa civil não esteja nomeado e incluso no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ok, a gente agradece a sua presença e participação, diretor. Sérgio, eu volto com você aí no estúdio fazendo esse alerta, né, para que os municípios que ainda não têm, nomeiem logo seus coordenadores da Defesa Civil Municipal. É muito importante, Sérgio. Você tem razão, Lucas. Obrigado, Coronel Queiroz. Obrigado, Lucas. E outra coisa, isso é uma demonstração inequívoca da falta de competência dessas administrações locais. Você precisa ter um planejamento. Você já precisa... mas o pessoal... É interessante, né? Nós vivemos num país especialista em tudo tem uma justificativa. Ai, Sérgio Coutinho, mas jornalista, você não sabe, nós temos uma dificuldade. Mas por que não fez antes, ô Zé Mané? Ô doido, por que você não pensou antes em colocar a pessoa competente nesta área antes? Chama-se, tem uma palavrinha linda, que muito pouco usam aqui nas administrações públicas brasileiras. Uma palavra relativamente longa, mas resume tudo. Chama-se planejamento. Planejamento que tem relação direta com profissionalismo. Agora você vai cobrar isso de administração pública, Serginho. Isso é muito ingênuo, né?